Mical, a filha de Saul, ela o desprezou no coração. Esse é o tema. Ela o desprezou em seu coração. Então vemos bem, queridos, aqui. Nunca, com certeza, marido e mulher foram unidos de forma mais desigual do que Davi, o homem segundo o coração de Deus, e Mical, filha de Saul. O que era a carne de Davi era o veneno de Mical. O que era mais doce do que o mel para Davi era fel e absinto para ela. As coisas que se tornaram cada vez mais queridas para o coração de Davi todos os dias, essas eram exatamente as coisas que deixavam Mical absolutamente louca, furiosa e incontrolavelmente desvairada. Naquele dia em que a arca de Deus estava vindo para a cidade de Davi. Foi o melhor dia da vida dele. E é triste dizer, foi o dia muito grandioso de Davi, que se tornou o dia da morte de Mical, filha de Saul. Ela morreu naquele dia de uma doença estranha, um profundo desgosto pelas coisas que eram o maior deleite de seu marido. Um desgosto profundo que havia crescido para ser uma profunda aversão a Davi. Até que essa aversão e antipatia explodiram naquele dia em ódio absoluto e insulto deliberado. Você deve entender tudo que a arca de Deus era para Davi, antes que possa entender completamente toda a catástrofe daquele dia. Levaria até a meia-noite para lhe contar tudo o que estava no coração de Davi, enquanto ele sacrificava bois e cervados e 6 passos, e saltavam e dançavam diante da arca de Deus, todos a caminho para a cidade. E mesmo assim, você precisaria ser uma espécie de Davi, antes de olhar com devida reverência e amor para ele aquele dia. Pois Davi estava fora de si. Ele nunca fez nada pela metade, muito menos sua adoração a Deus. Foi como aquele dia, muito depois, naquela mesma cidade, quando lemos que seus discípulos se lembraram de que estava escrito: o zelo da tua casa me devorou. Salmos 69, verso 9. Com todas as suas forças. Então, e você deve saber algo sobre como era o poder de Davi em tais assuntos, com todos os que, ou os seus que Davi saltasse, dançasse diante do Senhor, até que Mical o desprezasse em seu coração. Aqueles que não podem ouvir a música sempre desprezam os que dançam. E por outro lado, aqueles que ouvem a música não podem entender aqueles que ficam em silêncio. Davi não conseguia entender como Mical podia sentar-se quieta naquele dia, mas o ouvido de Mical nunca foi aberto para a música da arca. Ela não havia sido educada para isso, e não era seu costume ir para a casa do Senhor para cantar e tocar como Davi. Mical tinha se casado no Senhor. Mical
tinha reverenciado seu marido, tinha se importado em agradar a seu marido, tinha tocado saltério e harpa às vezes, mesmo que apenas por causa dele. Que esposa feliz Mical teria sido, e Davi, que marido feliz, se o coração dela estivesse certo com o coração de seu marido. Quando ele o abençoou sua família cada noite, se ela estivesse acostumada de todo o coração a se unir ao marido, quando ele os abençoou todas as noites e cantou salmos com eles, ela teria cantado com ele e dito: não iremos para a nossa cama até que tenhamos encontrado um lugar para o Senhor, uma habitação para o poderoso Deus de Jacó. Como teria sido, cantou Davi sozinho, com a serva de seus servos. Nós ouvimos sobre isso, e em Eparata nós o encontramos nos campos das florestas. Levanta-te, ó Senhor, para o teu descanso, tu e a arca da tua força. Se Davi não tivesse sido submetido a um jugo tão desigual, Mical teria colocado no ombro de Davi naquele dia um éfode que ela tinha trabalhado com suas próprias mãos. E se ela colocasse nele, teria cantado e diria: vou vestir seus sacerdotes com salvação, e seus santos devem gritar em voz alta de alegria. Salmo 132, verso 16. E então, durante todo aquele dia em Jerusalém, teria sido como o mar vermelho, quando Miriam, a profetisa, pegou um tamborim na mão, e todas as mulheres iam atrás dela com um tamborim e danças. Mas não foi assim, pois Mical sentou-se em casa naquele grande dia em Israel e abandonou sua própria misericórdia. Mical não estava no espírito daquele dia. E foi assim que ela desprezou Davi em seu coração, quando os próprios portões de latão e ferro estavam levantando suas cabeças na casa de Davi, para deixar o Rei da Glória entrar. Sem falar no passado, Mical fizera naquele dia o que qualquer mulher com qualquer senso de decência que restasse nela teria feito. Se ela tivesse vestido em seu corpo real e partido com Davi para a casa de Obed-edom, quão diferente para ela e para Davi aquele dia teria acabado. Pois, uma vez no chão, uma vez cercada pelas pessoas reunidas, a cena magnífica teria levado Mical para longe. As cinzas que morreram rapidamente de seu primeiro amor por Davi teriam sido explodidas em todas as suas antigas chamas, enquanto ela compartilhava a esplêndida saudação que Davi recebeu da terra reunida. Nenhuma mulher ambiciosa, e muito menos a filha de coração real de Saul, poderia ter visto Israel reunida naquele dia, sendo varrida em simpatia com a cena. Mas Mical perdeu sua última oportunidade naquela manhã. Mical não se superou. Seu orgulho e temperamento antipático levaram a melhor sobre ela.
até que Davi teve que partir sobre os deveres reais daquele dia apenas. E com o passar do dia, Mical foi deixada sozinha, com o coração mais miserável de toda Israel. E o coração de Mical tornou-se mais duro, mais escuro e mais violento. À medida que o dia passava, mais duro, mais escuro, mais violento. À medida que o dia ia se passando, mais forte, mais escuro e mais feroz em Davi. E em todas as ordenanças e delícias daquele dia. Então, quando toda Jerusalém tocou com a arca bem na sua porta, Mical roubou para fechá-la da janela e não viu nada além de Davi dançando diante do Senhor. Na desprezível visão, ela cuspiu nele e afundou-se em sua cadeira com todo o inferno em seu coração. Vocês tiveram o coração de Mical em vocês, em sua medida, algum dia de sábado, quando permaneceram em casa por algum motivo errado, enquanto seus maridos voltaram para casa com o rosto brilhante, e em outros dias, quando deveriam estar ao seu lado, mas algum desgosto, algum ressentimento os manteve em casa para comer o coração deles. Então o alto astral da festa, quando eles voltaram para casa, fez seus dias terminarem suficientemente como o de Mical. Que pena que Davi não estava melhor com Mical para acompanhá-la para os campos da floresta naquele dia. E a mulher reverencia o marido. Isso está escrito em Efésios capítulo 5, verso 33. Diz o apóstolo Paulo. Sim, mas mesmo o próprio Paulo teria permitido que fosse impossível para Mical reverenciar Davi de uma vez naquele dia. Paulo precisaria ter ouvido Mical cedo naquela manhã, quando ela ficou em casa no palácio. Não, ele precisava ter seu coração enquanto ela ainda era filha de Saul. E dizer a uma cachoeira para fluir colina acima, para dizer a Mical, a esta hora do dia, para reverenciar a Davi. A reverência não vem nem mesmo por ordem divina. A reverência não surge em um dia. A reverência é um resultado de um longo ensino e um longo treinamento. A reverência tem suas raízes no coração, no caráter, e o coração e o caráter só vem e trazem reverência à medida que a vida avança. Isso pode ser verdade, mas o apóstolo não diz isso. Ele não disse que era tarde demais para qualquer uma das esposas a quem ele escreveu reverenciarem seus maridos. Ele fala para todas as esposas e espera que todas que a ouvirem contenham o coração e devem fazê-lo. E, no entanto, seus maridos, seus melhores maridos, possuem tantas coisas tão difíceis, tão impossíveis de reverenciar. Eles ficam tão aquém dos sonhos e visões de sua jovem esposa, estão tão cheios de falhas, loucuras, temperamentos e hábitos para os quais nenhuma esposa pode ser cega. A maioria dos maridos está tão pouco problema
após terem sido maridos por algum tempo, para facilitar para suas esposas continuarem a amar, respeitar e reverenciá-los. Todas as nossas esposas têm dias tristes, solitários e profundamente desapontados em casa. Em parte nossa culpa e em parte delas, mas principalmente nossa, sobre a qual nada sabemos. Agora, o que eles devem fazer entre Paulo, por um lado, exigindo em nome de Deus que elas nos amem e reverenciem a nós. Por outro lado, com todo o nosso poder, tornando o amor e a reverência impossível? Bem, com Deus todas as coisas são possíveis. Que nossas esposas então nos aceitem com todas as nossas faltas e enfermidades, e pense que, apesar disso, ainda somos seus maridos, e que elas levem isso a sério também, que embora caiamos muito baixo, essa é mais uma razão pela qual elas se desviaram ou deveriam elevar ainda mais. Dante descreve Mical como uma mulher que desprezava e afligia sua família real. Mas nem mesmo os olhos terríveis de Dante podem ver seu desprezo por seu marido ou sua aflição por causa de sua exposição de si mesma. Jogar poeira até mesmo nos olhos brilhantes de Dante. Somos pobres criaturas, os melhores de nós, maridos, e no nosso melhor ainda estamos cheios de apetites, egoísmo e todas as outras escorrias de nosso pecado interior. Mas se Deus Todo-Poderoso nos acompanhar e não nos desprezar e nos recusa o seu amor, nem você deveria, e você será bem paga por tudo e será bem reconhecida. Afinal, quando finalmente louvamos a Deus e dissemos, aquele que nos amou, não vamos esquecê-lo. A esposa vê, então, que ela aguenta seu marido e ora por ele. A esposa vê que ela facilita o autoaperfeiçoamento dele. E se depois de tudo feito houver um resíduo irredutível de desgosto e quase antipatia, bem ainda mais, providencie para que ela trabalhe na própria salvação dele e dela, sobre esse segredo por toda a vida, uma cruz doméstica, para o seu espinho, como para o apóstolo, Cristo vira e dirá, minha graça é suficiente para isso, minha força é aperfeiçoada, mesmo em tais fraqueza como a sua. Isso escrito está em 2 Coríntios capítulo 12, verso 9. Sendo a mulher que era e tendo o marido que tinha, Mical não poderia não sentir tanto desprezo quanto aflição naquele dia. Mas, quando tudo é dito por ela, e todas as concessões são feitas, ela não deveria ter falado com Davi, pois está registrado que ela falou. Ela não conseguiu acomodar seu coração orgulhoso
quando viu Davi dançando. Mas quando ele voltou para casa, ela deveria ter sua língua domesticada e sobre um freio. Davi foi, sem dúvida, uma grande provocação e uma constante cruz para Mical. Eles nunca foram feitos um para o outro. Mical e Davi nunca foram feitos um para o outro. Era impossível eles serem felizes como marido e mulher, a não ser por um milagre. Davi era todo emoção, especialmente nas coisas divinas. Enquanto Mical era tão orgulhosa e fria, como se tivesse sido feita de Lucifer, ou de Lúcifer, de Satanás, como de fato era. Davi, naquele dia, foi como um de nossos próprios pastores, voltando da mesa da comunhão. Demora uma noite e um dia, e mais do que isso, até a agitação e a emoção de um dia de comunhão diminuir e se estabelecer no coração de um pastor. E se ele fosse recebido com um golpe no rosto sobre o seu sermão, sua oração ou serviço à mesa, quando abriu sua própria porta, seria exatamente como a recepção que o pobre Davi teve nas mãos de Mical naquele dia. A esposa vê, de qualquer forma, que ela segura a língua. Eu não falo agora de tempo de comunhão. Não havia mais medo na fala da esposa de qualquer pastor, de que quando Mical falava, mas há outras ocasiões com pastores e com todos os homens, momentos em que maridos e mulheres não concordam, vezes quando seus dois corações não batem como um só coração. Tempos de desgostos e desaprovação, diferença de opinião e antipatia. Mical, que é escrita para o nosso aprendizado, deve ser chamada a mente de cada esposa, com o coração cheio de guerra e sua boca cheia de palavras perversas, e toda a sua vida após a morte cheia de remorso e miséria por aquele dia maligno em sua casa em Jerusalém. Mical é um espelho divino para todas as esposas furiosas e francas. Esposas furiosas e francas. Foi diante do Senhor, segundo Samuel 6:21. Foi a nobre resposta de Davi à provocação de Mical e suas palavras insultuosas. Essa foi toda a explicação da emoção de Davi, e foi justificativa suficiente para isso. A alegria transbordante de Davi naquele dia foi profunda, uma primavera completa naquele dia distante e para nunca ser esquecido. Quando Samuel veio a Belém com seu chifre de óleo para entender Davi e cantar seus salmos, você deve passar pelas experiências dele, deve ter visto o nascimento e a educação de Davi, e a eleição, unção e chamado dele, seus pecados e sua salvação, as quedas de Davi e as restaurações, os escritórios e serviço de Davi na igreja de Deus. Não admira, então, que muitos dos salmos estejam tão além de sua profundidade hoje, quando sua dança estava além das profundezas de Mical naquele dia. Mical pensou em seu coração, ou pensou em seu pai real,
Saul e desprezou a Davi, que pensou em seu pobre pai Jessé naquele dia e dançou diante do Senhor. E como ele diz, teria dançado do mesmo jeito e ainda mais, se a terra e o inferno tivesse sido todos soltos para zombar dele e explorá-lo. Tanto menos quanto mais que um rei é a observação de Dante sobre a dança de Davi. Como estaremos naquele dia em que olharmos para o buraco da cova de onde fomos cavados e lançamos nossas coroas a seus pés, que nos tiraram do monte de esterco e nos colocaram ao lado de Davi? Então o verdadeiro nobre e o verdadeiramente humilde e o homem terrivelmente solitário que era, Davi aceitou o escárnio de sua esposa sem Deus e sem coração e o usou como uma medalha de honra perante o Senhor naquele dia. Sim, disse ele, será como você diz. Eu procurarei e encontrarei entre os mais pobres e desprezados de Deus o que minha própria esposa casada me nega em casa. E quem pode dizer quantos maridos aqui estão no caso desolado de Davi? Quem pode dizer quantos têm que sair de suas próprias casas para encontrar a melhor simpatia, a mais completa expressão e o mais completo descanso para os seus corações? A esposa vê que seu marido não precisa viajar para o exterior para encontrar seu melhor amigo, seu amigo mais solidário e, acima de tudo, em sua religião, um ministro. Uma vez me disse que ele pregava melhor e orava melhor quando sua esposa estava em casa. Que abismo havia entre Davi e Mical, entre Jesus e seus irmãos, para não dizer sua mãe, e entre meu desolado amigo e sua esposa. Meus irmãos, o Espírito Santo sabia o que estava fazendo e por quem estava fazendo, quando moveu o escritor sagrado para colocar aquele dia da vida de Davi em nossa Bíblia. Maridos, ame suas esposas, assim como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Efésios 5:25. E isso, a esposa reverencie seu marido. Versículo 33 de Efésios capítulo 5. Então vemos aí o amor do marido. Vamos tematizar o amor do marido e a reverência da mulher. É forte. Efésios capítulo 5, versículo 25. Efésios 5, versículo 33. Forte essa palavra. Deus em Cristo vos abençoe. Foram quase 30 minutos aqui de mensagem sobre a Mical, filha de Saul. Um título eu poderia colocar:
ela o desprezou no seu coração. Um título: ela o desprezou em seu coração. Isso é muito forte. Desprezou em seu coração. 30 minutos e 27 segundos. Deus em Cristo.